na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos abrir a escritura nessa passagem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nossa meditação hoje é no versículo 17. Nós estamos há 26 semanas, pela graça de Deus, olhando essa epístola. Eu falei para os irmãos que, desde o verso 12 até o final do capítulo, nós poderemos intitular essa sessão completa de O Caminho para a Maturidade Cristã. Paulo dispara uma sequência de exortações que indicam o caminho do crescimento espiritual para a Igreja de Cristo. E dentre os mandamentos que ele apresenta está esse aqui do versículo 17. Vamos ler todos juntos? Diz o quê? Orai sem cessar. Então é nesse versículo que nós vamos meditar hoje, com a ajuda do Senhor. Em palavras simples, irmãos, o que nós temos aqui nesse mandamento? Nós temos um convite para fazer da oração um modo de vida. Orar, meus irmãos, é para ser tão natural para todos nós quanto respirar. Assim como nós precisamos do oxigênio ventilando os órgãos do nosso corpo para prosseguirmos com vida, necessitamos também, a todo momento, inspirar e expirar a atmosfera da presença e do poder de Deus para seguirmos na vida espiritual de uma forma pulsante. Então é por isso que passagens como essa são tão importantes para nós. Então hoje nós vamos olhar essa passagem, nós vamos procurar explicar o significado desse versículo, as implicações dele para nós, e por se tratar de um mandamento breve, uma frase, quase que um aforismo, nós vamos olhar o significado dele e depois vamos tentar expandir um pouco para as Sagradas Escrituras, olhando outras passagens que ajudam a lançar luz e trazer novas compreensões desse mandamento aqui para nós. Então, em primeiro lugar, eu quero explicar para os irmãos o que significa esse mandamento. Orai sem cessar. Primeiro eu quero sinalizar para vocês que esse verbo orar é o vocábulo mais comum que nós encontramos no Novo Testamento para descrever essa disciplina espiritual. Então, designa um modo geral de oração. Isso aqui, orar, pode incluir louvor, pode incluir súplica, pode incluir intercessão, pode incluir confissão, pode incluir sujeição a Deus. Então, de imediato, irmãos, uma informação que nós podemos depreender do uso desse vocábulo é que Paulo aqui está falando de um tipo de oração que não foca apenas em um tema, que não olha apenas para um assunto. Então imagina, por exemplo, que você está lutando contra um certo pecado, o pecado da ira, e de repente você torna todas as suas orações uma forma de intercessão por conta desse pecado que tanto te incomoda e faz as outras pessoas sofrerem. Então você pode dizer, eu estou orando sem cessar. De fato você está orando muitas vezes, mas você não está orando sem cessar nos termos que Paulo está colocando aqui. Porque se fôssemos colocar dentro desse mesmo exemplo, seria mais ou menos assim. Enquanto você está orando contra esse pecado da ira que te atormenta, ao mesmo tempo você tem palavras de louvor, você tem palavras de gratidão, você tem palavras de exaltação, você tem intercessões. Então essa palavra, ela cobre uma gama de orações. É como se a prática da oração fosse uma, mas ela possui diversas dinâmicas, ela tem diversos desdobramentos. Então é disso que Paulo está falando aqui. Quando Paulo fala de orar, ele está falando de diversos tipos, momentos, ocasiões, intensidades, tipos de orações diferentes. Então, quando você é um crente que já compreendeu que a vida de oração envolve diversos desdobramentos da mesma prática, você tem o hábito de orar, você tem o hábito de confessar pecados, você tem orações de louvor a Deus, você tem orações de gratidão, de engrandecimento, de intercessão por pessoas, situações, aflições. Então, se você é uma pessoa que ora nessas diversas gamas, segundo o texto bíblico, você está orando sem cessar. Então esse é o significado do verbo orar.
Agora, vocês viram que o verbo, ele é acompanhado de um advérbio, né? Quem gosta aí das antigas aulas de língua portuguesa, há quantos anos atrás, antes de Cristo? Você tem o advérbio, né? Que ele modifica um pouco o verbo. Então, a palavra sem cessar, no idioma que o Novo Testamento foi escrito, na verdade, é uma única palavra. Significa orar ininterruptamente, significa orar incessantemente. Então, a ideia aqui, irmãos, não é que você permanece 24 horas por dia de joelhos. Não é que você se tranca no quarto e faz mais ou menos o que aqueles monges medievais e da época da igreja antiga faziam, que eles se consagravam exclusivamente, se isolando em castelos, em cavernas, para simplesmente executar devoções religiosas. Não é essa a ideia. A ideia aqui é de uma consciência permanente da presença de Deus em todos os ambientes e circunstâncias. Isso produz em você um desejo, um anseio por comunhão com Ele. Então seria mais ou menos assim: Deus está aqui. Então você tem essa consciência quando você está na cozinha. Você tem essa consciência quando você está dirigindo o seu carro, quando você está dentro do ônibus, quando você está no trabalho. Você tem uma certeza, uma convicção absoluta que Deus está presente, que você está patente aos olhos dele. E por causa disso, você quer desfrutá-lo, você tem anseio de falar com ele, você tem aquela consciência de necessitado. Eu preciso do Senhor e eu sei que ele está aqui. Por isso eu quero manter a minha mente ligada a ele. Isso, irmãos, é o sentido do orar sem cessar. Também queria pontuar para os irmãos que esse versículo, ele é amigo inseparável do verso 16. Olha aí o verso 16. O verso 16, inclusive, foi o tema da pregação da última vez que eu preguei, há 2 semanas atrás, não foi? Nós temos aqui o quê? Regozijai-vos sempre. Tem alguém que lembra essa frase, esse versículo em grego? Quem falou? Quem falou? Diga aí, meu irmão. Acertou. Tem um presente aí, né? Tem um presente que eu reservei, um presente para quem se lembrasse do versículo em grego. Viu, Eva e Bruna? Se vocês tivessem lembrado o maior. Se vocês tivessem lembrado, vocês teriam ganhado. Pantote cairete. Pode entregar ali por mão Guilherme, por favor. Ele foi o único eleito que se lembrou do versículo em grego. O que eu estou dizendo, irmãos, é que esses 2 versículos são amigos. Eles são comunhão em carne. Perceba isso. Se você sabe e sente que você é insuficiente e depende de Deus, o que é que você vai fazer? Você vai orar sem cessar. E se você está orando incessantemente, o Espírito Santo enche o seu coração de quê? De alegria espiritual. Então é por isso que esses 2 versículos, eles são amigos inseparáveis. Porque a oração promove a alegria e a alegria espiritual produz gratidão. Então esses 2 versículos, eles caminham juntos. Eu falei para os irmãos que esse versículo ele está dentro de um contexto de orientações para uma igreja recém-formada. Paulo tinha fundado a igreja de Tessalônica e por causa de perseguições ele precisou se ausentar prematuramente daquela igreja e deixou aqueles irmãos quase que recém-convertidos com uma liderança recém-estabelecida. E esse é o quadro geral aqui. E esses conselhos que ele vem apresentando é para produzir na igreja, irmãos, relacionamentos corretos. Se eu fosse colocar, né, eu fiquei ao longo do tempo, enquanto estudava essa epístola, tentando dar um título para essa sessão do verso 12. Né? Eu escolhi o caminho da maturidade, mas relacionamentos corretos também daria certo, porque ele está falando desse assunto. Ele falou do relacionamento entre pastor e ovelha, entre ovelha e pastor. Ele falou do relacionamento correto entre crentes, e agora ele está falando do relacionamento da igreja com Deus. Então, uma igreja madura é uma igreja em que ela entendeu que a oração vincula todas as atividades que nós fazemos aqui dentro. Então, nós oramos uns pelos outros, os pastores oram pela igreja, a igreja ora pelos pastores, e toda a igreja com os seus pastores oram ao Supremo Pastor.
Então é como se esse versículo aqui fosse a conexão entre todos os tipos de relacionamento que Paulo vem falando aqui para essa igreja. Então, meus irmãos, uma igreja saudável, ela é fundada através da oração. Então é isso que Paulo está falando, e isso aqui eu posso dizer para vocês que é a explicação do versículo, né? Aqui eu destaquei para os irmãos todos os elementos que poderiam explicar aqui esse versículo. Mas eu gostaria agora, numa segunda parte, expandir um pouco mais essa informação e mostrar para os irmãos em outras passagens da Escritura o porquê é importante a gente obedecer a esse comando aqui, o porquê você deveria querer crescer nessa disciplina da alma, porque eu tenho certeza que se você é do Senhor, se você ama o Senhor, se você quer levar a vida cristã a sério, você tem uma espécie de um senso de dívida no seu coração, a de que você ora menos do que deveria. Tem alguém aqui que está satisfeito com a sua vida de oração? Tem alguém aqui que poderia levantar a mão e dizer assim, olha, eu estou com a minha vida de oração exatamente onde eu gostaria, eu estou orando tanto quanto eu poderia, eu estou oferecendo ao Senhor a minha devoção, o máximo que eu poderia fazer nessa vida limitada que eu tenho. Todas as pessoas que são de Deus, elas carregam esse peso no coração. Eu poderia orar mais. Eu poderia falar mais com o Senhor. Às vezes eu passo tempos, expedientes, às vezes um dia, e eu não lembro do meu Deus. Eu não falo com Ele, eu não derramo o meu coração diante dEle. Então é por isso que eu quero falar um pouco mais, e quero mostrar aqui para os irmãos algumas razões, porque nós precisamos orar incessantemente. A primeira delas tem a ver com a glória de Deus. Isto é, a oração, ela expressa um desejo de ver Deus sendo honrado em tudo. Eu queria que vocês fossem lá para Mateus capítulo 6, e aqui nós vamos passar agora por algumas referências bíblicas para reforçar esse ensino aqui do apóstolo Paulo. Mateus capítulo 6, verso 9 e 10. Veja o que é dito aqui. Mateus 6, verso 9 e 10. Quase todo crente conhece esses dois versículos aqui de cor. Jesus está ensinando seus discípulos a orar. E ele diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vocês perceberam que a oração que Jesus ensinou para os seus discípulos começa com a glória do Pai. Ele evoca o Pai nosso como sendo aquele que nos gerou. Ele diz que esse Pai que é nosso está nos céus, o que aponta para a sua grandeza, soberania, poder, governo. E esse Pai que está nos céus, ele tem um reino, e nós ansiamos que esse reino venha de uma vez por todas ser implantado nesse mundo. E ele tem um nome que é santo, um nome que precisa ser santificado nos nossos lábios, e que nós cremos que um dia será honrado em toda a criação. Ele é exaltado e a sua vontade sempre será plena. Então vocês estão vendo como é um modelo de oração que glorifica ao Senhor, sempre começa com a glória, com a honra do Senhor. Então se você é uma pessoa que tem anseio de ver o nome de Deus ser honrado, você tem prazer em ver o nome de Deus sendo glorificado em todas as coisas, você deseja de todo o coração que Jesus Cristo volte, implante esse reino e surja uma geração de pessoas que jamais blasfemarão o nome de Deus novamente, você vai orar incessantemente. O profeta Daniel, irmãos, ele tem uma das orações mais belas do Antigo Testamento, e ele foi um profeta pós-exílico, ele viveu uma parte da vida dele depois do exílio de Israel, e foi lendo a Escritura que ele descobriu que haveria uma profecia que em breve dava conta de que o povo de Israel voltaria para a terra. E quando ele tomou consciência disso, ele fez uma das orações mais lindas do Antigo Testamento. Se você olhar comigo, Daniel capítulo 9, vá até lá, por favor. Daniel capítulo 9, no verso 19, preste bem atenção nessa oração que esse homem de Deus está fazendo. Um dos homens justos da Bíblia, ele é retratado assim no Antigo Testamento. Então eu estou lendo Daniel capítulo 9, versículo 9.
Eu quero chamar a sua atenção especialmente para a última frase do versículo. Ele está dizendo assim: ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então ele tomou conhecimento, lendo as profecias de Jeremias, que o povo de Israel iria voltar para a terra prometida. E ele começou a orar: Senhor, nos perdoa. Senhor, nos atende. Senhor, não te demores a vir a nós. E aí a última frase ele diz assim: porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Vocês sabem o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: Senhor, se tu nos restaurar, o teu nome vai ser exaltado. Se o Senhor nos tirar dessa situação de vergonha que estamos submetidos na Babilônia, a sua reputação vai ser elevada. Então, no final das contas, o desejo de Daniel não era apenas ver Jerusalém restaurada, tornando-se uma cidade grande de reis, uma espécie de farol do mundo. No final das contas, ele tinha uma preocupação com o nome do Senhor, porque enquanto Jerusalém estivesse destruída, as nações pagãs consideravam que o Deus de Israel era um Deus fraco, que não pôde subsistir aos deuses da Babilônia. Mas uma vez que Deus retirasse o seu povo lá das cinzas e colocasse eles de novo na santa cidade, Deus iria ser honrado. Então esse era o anseio de Daniel. Então, irmãos, isso aqui tem tudo a ver com o que Paulo está falando. Se você anseia que o nome de Deus seja honrado supremamente, você vai orar sem cessar. Se você deseja que Deus seja exaltado, que o nome dele seja honrado, que o poder dele seja reverenciado, que a vontade dele permaneça nesse mundo, você vai orar sem cessar. Porque sempre vai surgir no clamor de todos aqueles que são de Deus o anseio para que o nome dele seja conhecido. Então essa é a primeira razão para reforçar o ensino de Paulo: orai sem cessar. Por que nós precisamos orar sem cessar? Porque nós desejamos que a glória de Deus seja percebida, nós desejamos que o nome de Deus seja reverenciado. Segunda razão. A segunda razão tem a ver com comunhão com Deus. A oração, irmãos, ela expressa um anseio por comunhão com o Senhor. Tem tantas passagens, foi até difícil escolher uma ou duas para meditar. Mas o Salmo 42, versículo 1, vamos até lá, por favor. Salmo 42, versículo 1. Nós temos aqui uma declaração belíssima a respeito de anseio por comunhão com Deus. Salmo 42, verso 1. Nós temos aqui as palavras do salmista, as quais ele diz o seguinte no primeiro verso: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então o salmista aqui está expressando um anseio por Deus. Irmãos, a imagem aqui é de um Deus que parece que está distante. E essa sensação de distância de Deus fere o salmista, entristece o salmista, faz o salmista chorar. Por outro lado, a presença de Deus é refrescante. A presença de Deus hidrata a alma. Então ele está dizendo: Deus, eu quero ter comunhão contigo. Senhor, a tua presença me faz bem. Senhor, estar perto de ti faz com que a minha alma, que está séquida pelas provações, ela se torne hidratada e eu fico bem na tua presença. Lá no Salmo 27, versículo 4, versículo muito conhecido, ele diz: uma coisa só eu peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a sua beleza e meditar no seu santo templo. Então o que o salmista está pedindo ali? Ele está dizendo assim: Senhor, eu quero estar onde o Senhor está. Você tem esse anseio? Você tem esse desejo de comunhão por Deus? Meus irmãos, o que nós estamos tentando dizer aqui é que esse ensino de Paulo traz a seguinte ideia: que os corações que suspiram por Deus sempre irão orar sem cessar. Então, se tem uma parte da sua alma que clama, que deseja, que anseia por Deus, que sabe que distante dele você está sozinho, você está fraco, você está como uma terra seca, você vai orar sem cessar, até que o Senhor venha e hidrate completamente o seu coração. Essa é a segunda razão para você orar incessantemente. A terceira razão tem a ver com as nossas necessidades.
Vocês sabem que a oração é o meio pelo qual as nossas necessidades básicas são atendidas. Inclusive Jesus ensinou isso lá em Mateus 6,11, quando falou: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então a oração é para recordar você de que Deus é o doador das suas necessidades básicas. Quando ele diz o pão nosso, é para lembrar que você, quando ora pelas necessidades básicas, você não pode estar apenas ocupado das suas próprias necessidades. Não é o meu pão, é o nosso pão. Então nessa oração está embutida a oração por aqueles que são necessitados, a oração por aqueles que estão com carestia, a oração por aqueles que estão passando fome, a oração por aquelas pessoas que não têm o sustento, que não têm o necessário para viver. E meus irmãos, numa geração abastada como a nossa, é fácil a gente esquecer que Deus tem suprido graciosamente todas as nossas necessidades básicas com muita generosidade. Então, orar dessa maneira, orar lembrando que Deus concede a você a necessidade básica, é uma forma de você colocar sua percepção no devido lugar. Quando você abre lá o armário da sua cozinha, você tem lá alimento para uma semana, 2 semanas, às vezes para um mês inteiro. Quando você abre lá o seu guarda-roupa, você tem roupas, né, que você talvez nunca ache suficiente, mas tem muito mais do que você precisa. Você pode olhar para todas aquelas coisas junto com o transporte, o teto, e você lembrar: Deus tem me concedido tudo o que eu preciso diariamente. E a oração que coloca essa percepção no lugar. Então, se você tem um hábito de orar incessantemente, pedindo a Deus a satisfação das suas necessidades diárias, isso vai organizar sua mente, fazer de você um coração grato. Quando você abrir lá sua despensa e perceber que você tem alimento para muitos dias, você vai glorificar o nome do Senhor, porque Deus tem dado a você muito mais do que você precisa para viver. Em quarto lugar, nós precisamos orar sem cessar, irmãos, porque necessitamos de sabedoria. E a oração é a chave para ser sábio. Tiago capítulo 1, versículo 5, fala a respeito disso. Vamos até lá, por favor, Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago 1, 5. Ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então aqui ele diz: se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 13, Jesus, quando estava ensinando seus discípulos a orar, ele falou: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se nós fôssemos colocar, irmãos, as duas orações, uma ao lado da outra, nós poderíamos dizer que ambas pedem por discernimento espiritual. Todos nós necessitamos disso. Todos nós precisamos curvar o nosso joelho no chão e dizer: Senhor, pelo Teu Espírito, dá-me a capacidade de discernir aqueles momentos em que eu estou sendo submetido à tentação. Dá-me sabedoria, dá-me discernimento espiritual, dá-me sensibilidade à Tua palavra, para eu não cair nas armadilhas de Satanás, nos desejos da carne, ou nem mesmo ceder ao mundanismo. Então, se você é uma pessoa que anseia por viver em santidade, que você quer viver nesse mundo com discernimento, com sabedoria espiritual, para entender as movimentações que estão acontecendo ao seu redor e dentro do seu coração, você vai orar sem cessar, porque você sabe que é através dessa oração incessante que o Senhor vai encher o seu coração de sabedoria. Deus, eu quero andar com sabedoria nesse mundo caído, eu quero saber entrar e sair nos lugares, eu quero ter a palavra correta, eu quero ter o pensamento correto, eu quero ter os afetos corretos, e eu sei, Senhor, que é só através da oração que essas graças serão comunicadas no meu coração. E quando você coloca isso como alvo, como objetivo de oração, você clama, o Espírito Santo de Deus enche você de sabedoria. Tem mais uma razão. Nós devemos orar sem cessar, porque é através da oração que nós somos libertos das aflições. Vamos olhar o Salmo 20, versículo 1. Aqui também teríamos
tantas referências bíblicas que poderíamos evocar, mas eu gosto desse versículo aqui. Salmo 20, versículo 1. Veja as palavras de Davi. Enquanto lemos aqui, tenta entender a seguinte questão: isso aqui é uma possibilidade ou ele está afirmando uma realidade? Ele diz assim: o Senhor te responda no dia da tribulação. Isso é um desejo de Davi para os seus leitores ou é uma certeza espiritual? O Senhor há de responder no dia da sua tribulação. O que é que vocês acham? Certamente, irmãos, Deus responde a gente nos dias das tribulações. Na verdade, a tribulação, em certo sentido, ela produz esse benefício, porque ela suscita a aflição. Quando você olha lá, por exemplo, a história do profeta Jonas, que em todo momento ficou fugindo da presença de Deus, chegou o momento em que ele, do ventre do peixe, está lá no capítulo 2, versículo 1, diz que do fundo lá dos mares, do ventre do peixe, ele elevou a sua voz ao Senhor e clamou. Então ele fugiu do Senhor, até que o Senhor colocou ele numa posição na qual ele não podia mais abdicar da presença de Deus, ele teria que falar com o Senhor. Então, se você está aflito, se você está passando por tribulação, ore, porque aqui nós temos uma certeza, nós temos uma promessa: o Senhor responde no dia da aflição. Você pode colocar o seu joelho no chão com essa certeza: o Senhor vai vir ao meu encontro, o Senhor vai ministrar o meu coração, o Senhor vai aliviar a minha alma, o Senhor vai me libertar, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me dar graça para eu suportar essa estação de provações. Então, se você necessita, se você está aflito, ore ao Senhor, porque a oração é o meio pelo qual o Senhor nos livra. Sexto lugar, mais uma razão para você orar incessantemente. São só 25 razões, viu? Fiquem aí tranquilos. Não é tudo isso não. Sexta razão é a paz interior. A oração incessante, irmãos, alivia o medo e a ansiedade. Isso está lá em Filipenses capítulo 4. Vamos até lá, por favor. Nós até meditamos, no último culto de oração em que eu preguei. Nós olhamos aqui esses 3 versículos. Filipenses 4, versículos 6 e 7. São versos lindos. Aqui nós lemos o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graças. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas isso aqui equivale ao orar sem cessar. Lembra que eu falei para vocês que o vocábulo orar é uma única palavra, mas que descreve vários tipos de oração? É isso que Paulo está falando aqui. Ele está falando de orar sem cessar. Então, quando você ora com ações de graças, quando você ora com o coração intercessor, algo acontece dentro de você. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então você está com medo, você está com o coração ansioso, você está vivendo preocupado, você está com uma vida cheia de incertezas, você está sentindo como se estivesse balançado de um lado para o outro. Olha aqui o remédio para a sua alma: orar sem cessar, orar com gratidão, orar com alegria, orar com espírito intercessor. E o texto está prometendo que se você fizer isso, Deus vai guardar seu coração da ansiedade, Deus vai guardar a sua alma da angústia, Deus vai te proteger do medo e da preocupação. Ele vai encher você de paz, Ele vai te dar uma serenidade completa na sua alma. É por isso que você precisa orar sem cessar, porque é uma questão de sanidade para o seu coração. Sétima razão: nós precisamos orar sem cessar, porque é por meio dessa disciplina que nós expressamos gratidão a Deus. Veja o Salmo 44, vá comigo lá, por favor. Salmo 44. Aqui, irmãos, no Salmo 44, do verso 1 ao 5,
Nós temos um tipo de oração diferente, um tipo de oração que eu acredito que é meio incomum para todos nós. Ele fala assim, Salmo 44, verso 1. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por suas mãos desapossaste as nações e os estabelecestes, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra, o teu braço e o fulgor do seu rosto, porque te agradaste deles. Agora vem o louvor. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Essa qualidade de oração, como eu disse, é um tanto incomum, porque aqui o salmista, ele está orando pelas bênçãos do passado. Ele não está orando por algo que Deus fez na vida dele, ele não está expressando gratidão por algo que o Senhor fez na história dele em particular. Ele está olhando para a história de Israel no Antigo Testamento. Ele está olhando para o que aconteceu no Êxodo, ele está olhando para o que aconteceu na entrada da terra prometida de Josué com as nações. E ele está olhando para todos aqueles atos salvadores de Deus, e ele está encantado com isso, e ele ora louvando ao Senhor. Então pense nisso. Você é grato por tudo que Deus já fez? Você fica encantado quando lê os grandes atos salvadores nas Sagradas Escrituras? Quando você olha o que aconteceu no Êxodo, quando você olha o que aconteceu no ministério de Davi, no ministério do Senhor Jesus, no ministério dos apóstolos, você quando você lê essas informações, o seu coração fica cheio de alegria. Então se você fica, o resultado será oração incessante de louvor e gratidão. Aqui vocês estão vendo que é um tipo de oração que surge da sua conexão com a leitura da Bíblia. Então, se você está constantemente com a palavra de Deus nas suas mãos, se você está se permitindo ler todos os dias o que Deus fez na história da salvação, e você permite que aquelas mensagens, aqueles ensinos cheguem ao seu coração, você vai dobrar os seus joelhos a Deus em gratidão, você vai orar todos os dias glorificando ao Senhor. Senhor, que poder maravilhoso que o Senhor tem, que mente gloriosa o Senhor tem de pensar, de imaginar através de histórias tão distoantes, um único tema de salvação por toda a Escritura. Você vai transformar isso em motivo de oração. 8º lugar, nós devemos orar sem cessar, porque é através dessa oração que nós experimentamos restauração quando pecamos. Salmo 32, vamos até lá, já estamos perto aí. Salmo 32. Verso 3, é um salmo bem conhecido, salmo de Davi. Ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Eu acho que se Davi estivesse em um médico e narrando o que estava acontecendo com ele, talvez ele seria diagnosticado com algum tipo de doença psicossomática, que é aquela que começa na cabeça e depois flui para o corpo. Então ele está falando disso. Eu calei meus pecados, isto é, algo que aconteceu dentro dele. O resultado, o meu corpo ficou estilhaçado. E ele continua durante um tempo, né? Se nós colocarmos esse salmo na biografia dele, nós temos aí aproximadamente 1 ano ele vivendo nessa condição, fechado no seu próprio pecado, e enquanto isso, aquela condição de culpa drenando a sua vitalidade espiritual, até que no versículo 5, aqui provavelmente depois da conversa que ele teve com o profeta Natã, ele diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então aqui ele fala que ele confessou o pecado, ele abre o coração dele para o Senhor, e o Senhor o perdoa. E aí o resultado é o verso 1. O verso 1, na verdade, é a conclusão do salmo.
Então esse salmo ele tem uma construção didática bem interessante, porque ele começa pelo final e depois ele volta para o início. Então a conclusão da história de Davi é essa do verso 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então ele diz, agora eu sou um homem feliz. Eu sou um homem feliz porque eu fui perdoado. Não tem mais engano na minha vida, não tem mais acobertamento de pecado, não tem mais fuga de Deus. Aquela doença de alma deu lugar a um estado de bem-aventurança. Eu estou feliz na presença do Senhor. Então se você é uma pessoa que foi derrotado pelo pecado, se você está sentindo nesse momento a dor dos pecados que você cometeu, você precisa se inspirar em salmos como esse. Você precisa curvar o seu joelho, pedir perdão ao Senhor e orar até que as densas trevas da culpa sejam dissipadas pelos raios da alegria de ser perdoado. Então é por isso que você precisa orar sem cessar. Porque é ali que você tem perdão, é ali que a sua alma é purificada completamente da culpa e de todos aqueles males que o pecado produz, tanto na sua mente como tantas vezes no seu corpo. Nona razão pela qual devemos orar sem cessar. Nós devemos orar sem cessar por causa da condição espiritual dos perdidos. Olhe Romanos capítulo 10, versículo 1. As palavras do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 10, versículo 1. Paulo aqui nesse versículo está falando dos seus irmãos judeus, seus irmãos segundo a carne. E ele diz assim, versículo 1, capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então aqui Paulo está falando de um estado constante de oração. Ele orava sem cessar, dentre vários motivos, a salvação dos judeus. Os judeus receberam as promessas, os judeus receberam as alianças, foi de entre os judeus que veio o Cristo, e ele diz, a minha oração é para que eles sejam salvos. Então, irmãos, se você se preocupa com a alma das pessoas, se você se preocupa com a condição espiritual daquelas pessoas da sua família que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo, a sua reação natural será orar incessantemente. Você vai fazer disso uma causa de oração. Isso vai estar nos seus lábios, na forma de clamor, periodicamente. Senhor, salva meu pai. Senhor, salva minha mãe. Senhor, salva meu irmão. Senhor, salva o meu cônjuge. Senhor, salva o meu filho. Conta-se a história de Mônica, que foi mãe de Agostinho de Hipona, que toda semana estava lá na igreja, orando pela conversão do seu filho, que estava vivendo uma vida muito perversa, e ela estava lá todo o tempo, chegando lá junto ao pastor da igreja. O pastor da igreja chamava-se Ambrósio de Milão, e ela estava lá todos os dias, toda semana orando, Senhor, salva meu filho, até que aquele pastor viu a aflição daquela mãe e disse para ela assim, Mônica, consola o seu coração, porque Deus jamais irá desprezar um filho que se tornou objeto de tantas orações. Então, pensa em alguém que você ama muito, que está perdido. Será que o mesmo poderia ser dito dessa pessoa? Será que você já orou tantas vezes por essa pessoa, ao ponto de qualquer pessoa que olhasse e dissesse a mesma coisa, olha, Deus vai vir ao seu encontro. Não é possível que Deus vai ignorar tantas petições, tantas horas, tanto clamor, tantas lágrimas derramadas. Esse, irmãos, era o espírito do apóstolo Paulo, quando falava dos seus irmãos judeus, uma oração, uma súplica incessante. Senhor, abre os olhos desse povo, esse povo matou o Cristo, esse povo está perseguindo os seus apóstolos. Senhor, salva esse povo. Então, se você vive incomodado com a rebelião de alma das pessoas que estão no seu entorno, especialmente daqueles familiares que você ama, você vai orar sem cessar. Por fim, em 10º lugar, nós devemos orar sem cessar, porque é o meio pelo qual os nossos irmãos em Cristo amadurecem na fé. Vamos para Efésios capítulo 1.
Efésios, irmãos, esse livro de Efésios, Efésios é uma carta repleta de oração. Paulo fala de um ensino espiritual e ora, traz uma doutrina e ora, traz um conselho e ora. E as orações de Paulo em Efésios, elas são muito profundas. Elas são orações que saem daquela superficialidade que normalmente nós estamos acostumados. Veja, por exemplo, no capítulo 1, verso 16 e 17. Leia comigo essa oração e veja se você já orou assim pelos seus irmãos em Cristo alguma vez. Ele fala assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E ele prossegue. Então ele está dizendo: irmãos de Éfeso, eu estou orando pelo crescimento espiritual de vocês. Eu estou orando pelo poder de Deus sendo derramado na vida de vocês. Eu estou orando para que vocês superabundem no conhecimento do Senhor. Quantas vezes você orou assim pela igreja de Cristo? No capítulo 3, vá comigo até lá também. No capítulo 3 nós temos talvez uma das orações mais lindas do Novo Testamento. Ele fala assim no versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados da plenitude de Deus. Então eu oro para que vocês tenham força interior, eu oro para que o amor de Cristo seja enraizado no coração de vocês, para que vocês entendam que o amor de Cristo tem diversas dimensões, nuances, cores, e quando vocês perceberem tudo isso, vocês sejam tomados da plenitude de Deus. Isso é muito profundo, irmãos. Plenitude de Deus. Imagina uma igreja que foi completamente tomada pela plenitude do nosso Senhor. Então isso é uma oração elevada, é uma oração espiritual. O ponto aqui é bem simples. Se você anseia em ver a sua igreja crescer espiritualmente, se você anseia em ver os seus irmãos sábios no Senhor, cheios de crescimento espiritual, compreendendo todas as dimensões do amor de Cristo, tomados da plenitude de Deus, o que é que você vai fazer em favor desses irmãos? Você vai orar incessantemente até que isso aconteça. Bom, irmãos, são essas 10 razões que eu queria mostrar para vocês, e agora eu tenho apenas mais algumas conclusões aqui para a gente fechar a nossa mensagem, depois nós vamos orar ao Senhor. Em primeiro lugar, diante de tudo que nós falamos, eu queria me dirigir àquelas pessoas que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo, que ainda não entregaram a vida a Ele. Eu queria dizer para vocês o seguinte: que vocês só poderão experimentar o prazer da oração, o poder que a oração traz e a própria comunhão que ela produz com o Senhor, se vocês tiverem um relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o único meio de você experimentar a profundidade, o poder e a intensidade de tudo que nós falamos aqui hoje à noite. Você precisa ter um relacionamento com Jesus, um relacionamento na qual Ele é o seu Senhor e você é servo dEle, um relacionamento na qual Ele é o seu rei e você é o súdito dEle, um relacionamento no qual Ele é o seu salvador e você é o perdido. Você precisa se converter a Ele, você precisa crer que o sacrifício dEle foi uma substituição no seu lugar, e se você, através de um ato de fé, der as costas para o seu pecado e crer de todo o coração no sacrifício de Cristo como um pagamento por você, a oração vai passar a ser natural, alegre e frutífera na sua história. Mas se você não crê em Jesus, todas essas coisas que nós falamos aqui, elas não têm relação nenhuma com você. E eu falo isso com muita tristeza na alma. Há muitas pessoas que estão levantando orações, devoções, todos os dias aos céus, e Deus simplesmente não ouve, Deus simplesmente não atende, Deus simplesmente não se comove com elas, porque elas não são realizadas através de Jesus Cristo. Elas não são realizadas dentro desse relacionamento que nós falamos aqui. Ele é o Senhor e eu sou o servo. Ele é o Salvador
e eu sou perdido. Esse relacionamento precisa acontecer para que a oração seja frutífera. Então entregue a sua vida a Jesus Cristo hoje, creia na morte dele como um pagamento pelos seus pecados, para que você passe a experimentar todos os benefícios que nós falamos aqui. Em segundo lugar, quero me dirigir à igreja como um todo e lembrar os irmãos o seguinte, que orar requer esforço. Orar é fácil, mas é difícil. Esse é o paradoxo da oração. Orar é fácil, porque nós não precisamos de um lugar especial para orar. Nós precisamos de um local separado para orar? Não precisamos. Você precisa de um conhecimento teológico profundo, de ter estudado teologia para orar? Você não precisa. Você precisa de elaborações, de frases bonitas para você poder tocar o coração de Deus? Você também não precisa. Nesse sentido, orar é fácil. Mas orar também é difícil. É tão difícil que Paulo, lá em Romanos capítulo 15, versículo 30, ele diz assim: irmãos de Roma, eu peço que vocês lutem comigo em oração. Então orar é difícil. Orar requer esforço. Orar requer uma espécie de uma disciplina mental. Os antigos gostavam de dizer, você precisa orar para orar. É como se você começasse orando, mas você vai ali nas suas primeiras devoções, a sua mente vai divagando, o seu pensamento vai fugindo, às vezes vai entrando alguma preocupação concorrente e você perde ali o fio da meada e pega de novo e começa a orar de novo e você vai nesse esforço interior até que de fato a sua oração decole diante do Senhor. Então oração requer esforço. Você já parou para pensar que Jesus, quando realizou milagres aqui nesse mundo, os milagres que Jesus realizou não demandaram esforço dele. Chegava o cego, o que é que você quer? O cego dizia, eu quero enxergar. Jesus dizia, faça-se conforme a tua fé. E imediatamente a pessoa voltava a enxergar. Os milagres de Jesus não requereram esforço, mas a vida de oração de Jesus requereu grande esforço. Jesus passou noites inteiras em oração. Jesus acordava de madrugada para orar. Houve uma ocasião em que Jesus estava orando e o esforço, a intensidade da oração foi tão profunda que a Bíblia diz que o seu suor se tornou como sangue, se tornou em sangue, na verdade. Então, orar requer esforço. Orar não é fácil. Você está travando uma luta que acontece dentro da sua mente, uma luta que envolve o relacionamento com as distrações, com as suas preocupações. Então orar é uma disciplina espiritual, você precisa se forçar, você precisa obrigar a si mesmo a orar, e você vai repetir essa disciplina, até que ela seja tornada parte do seu caráter. Então lembre-se disso, requer esforço. Orar sem cessar não é fácil, mas é profundamente recompensador diante de Deus. Também queria me dirigir a você que tem orado pouco, ou que não tem orado nada. Nós costumamos nos referir à oração como vida de oração. E eu acredito que tem alguns crentes que têm algo que nem poderia ser chamado de vida de oração. Ou se é uma vida que está na UTI. A vida de oração está na UTI. Então eu queria me dirigir a você. Eu queria chamar você hoje à noite, diante de tudo que nós lemos aqui, a você se arrepender, a você pedir para o Senhor sondar o seu coração, você se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, por que eu estou orando tão pouco? Por que, Senhor, o meu coração não ferve por Ti, como o salmista diz? Porque eu não tenho no meu coração um desejo profundo de buscar a Tua face? Porque eu me distraio tão facilmente nas minhas orações? Porque eu pareço não ter prazer nos meus momentos de devoções? Porque eu não estou interessado em convidar outras pessoas para orar comigo? Se a oração, irmãos, é a nossa respiração, você tem que parar de prender o ar, porque isso está drenando a sua vida espiritual. Você precisa de oração para ter vitalidade espiritual.
Eu passei uma experiência muito agradável nesse final de semana. Eu fui participar da Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil, e eu tive muitos compromissos naqueles dias. Eu tive muitas reuniões, tinha atividade de manhã e de noite, normalmente a tarde inteira, às vezes até a noite. Depois das reuniões eu tinha muita gente para conversar e muitas coisas para resolver antes de entregar o meu cargo. E teve um pastor que insistiu muito para ter um momento comigo. Ele: olha, pastor Perim, vai dar certo hoje, tal hora. Falei: pastor, não vai dar, apareceu uma reunião. E eu fui empurrando ele, até que no último dia consegui um horário à tarde para falar com ele. E aí nós nos aproximamos, sentamos juntos. Ele falou: pastor, eu não tenho nenhum assunto para tratar com o senhor, eu gostaria apenas de orar contigo. Então eu peguei a relação de membros daqui da igreja, ele pegou a relação de membros da igreja dele, e nós fomos orar pelas ovelhas que o Senhor nos confiou. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. Isso é uma coisa maravilhosa. Por que você não faz isso? Você que está fraco na vida de oração, por que você não chama alguém? Ora aqui comigo. Ora aqui comigo, eu não estou bem, eu estou fraco, eu estou desmotivado, eu estou sem anseio por Deus. Fica aqui comigo, faz uma oração comigo. Você vai ver que Deus vai abençoar o seu coração se você fizer isso. Esse texto aqui, irmãos, no final das contas, é um chamado para fazer da nossa oração uma espécie de um hábito. É mais ou menos assim: você está lá durante o seu dia, de repente aconteceu uma coisa que alegrou seu coração. Você pode simplesmente dizer: Senhor, muito obrigado. Ali você está falando com Deus, você está orando ao Senhor. Ou de repente você está lá assistindo o noticiário, você acabou de ver uma notícia terrível. Você pode dizer: Senhor, tem misericórdia. Você está orando sem cessar. Você está colocando Deus em cada atividade da sua vida. Então, irmãos, esse é o nosso chamado. Isso aqui vai ser uma bênção para o nosso coração. Há muitas coisas, irmãos, que não estão acontecendo na nossa vida porque nós paramos de orar. Nós paramos de clamar. Nós estamos numa era em que nós conseguimos tudo através da tecnologia, nós conseguimos tudo através da medicina, nós conseguimos tudo através da natureza, e essas bênçãos que Deus nos deu, porque são bênçãos que o Senhor nos ofereceu, acabaram produzindo uma espécie de mal no nosso coração. Nós perdemos o senso de dependência, nós perdemos aquela convicção de que nós somos os necessitados, e o nosso Deus é o provedor. Então eu espero que esse pequeno versículo encoraje você hoje. Senhor, eu quero orar sem cessar. Eu quero falar contigo a todo momento. Eu quero abrir meu coração ao Senhor em cada ocasião da minha vida. Nos meus momentos de devoção, nas minhas atividades de trabalho, eu quero sempre cultivar aquele senso de que o Senhor está presente e que eu posso desfrutar de Ti. Que Deus abençoe, irmãos, o nosso coração, que Ele encha a nossa alma com o Espírito Santo, e coloque em nós o espírito de oração e súplica. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Nós te bendizemos, Senhor, te agradecemos por lermos esse versículo hoje. Um verso pequeno, Pai, mas profundo, glorioso, repleto de desafios, de bênçãos. Senhor, nós pedimos que o Senhor derrame em nós o espírito de súplica e oração. Que o Senhor nos desperte para orar. Que o Senhor coloque em nós um senso de dependência. Que o Senhor toque a nossa alma para que nós percebamos que o Senhor está presente a todo momento e que nós podemos desfrutar de Ti a todo instante. Coloca em nós, Pai, esse senso de que nós somos necessitados e que o Senhor é aquele que tem a provisão. Nos ajude, Senhor, a cultivarmos esse hábito, a crescermos nessa disciplina espiritual, a expandirmos a nossa vida de oração para além das nossas necessidades imediatas. Desperta-nos, Pai. Nós oramos pelos que estão fracos, pelos que estão desmotivados, por aqueles que não estão orando, por aqueles que estão orando pouco. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito os encoraje e coloque neles uma santa devoção que só venha a ser satisfeita com a Tua presença.
Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém.